Então, hoje a gente vai começar uma série, né, Na verdade, a gente já está fazendo uma série, né, de formação aí, de lives, há um tempo. Mas hoje a gente vai começar uma série falando especificamente sobre os sentimentos humanos. Oi, Laura. Oi, Álvaro. Boa noite para os dois. Falando especificamente sobre os sentimentos humanos, né, a forma como eles se apresentam no nosso sistema emocional e a forma como eles nos afetam também aí no nosso campo físico, né, no nosso campo espiritual também. Oi, Leia, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Cristiane. E aí eu escolhi um sentimento para a gente começar, que é talvez aí um dos sentimentos mais complicados, né, do ser humano lidar, que é o sentimento da raiva. Que quem nunca, né? Quem nunca passou raiva em algum momento ou sentiu raiva em algum momento? Eu acho que é bem difícil alguém que nunca tenha passado por isso. Acho que só aqueles que ainda não nasceram. E aí, como a gente vai começar essa série, para cada live, a gente vai falar sobre um sentimento. Não especificamente apenas dos sentimentos de baixa vibração, a gente vai falar dos sentimentos de alta vibração também, como amor, alegria e outros, né? Mas para a gente começar a nossa série, eu comecei aí por um sentimento tão pertinente, que é tão presente nos dias de hoje, né? De cada um de nós, seres humanos. E nesse momento ao qual a gente está passando agora, com algumas situações no mundo, parece que ele está mais presente, né? Mais pertinente ainda do que nos outros demais momentos da nossa história da sociedade. Se a gente for olhar para trás, né, e analisar a história do nosso desenvolver aí, do ser humano, a gente vai ver que o caminho de galgar evolutivo do ser humano, ele é permeado de várias situações conflituosas, né, ao longo das eras. Sejam situações conflituosas consigo mesmo, sejam situações conflituosas com outros povos, outras nações, às vezes com parentes e coisas do tipo, mas essas situações conflituosas, elas fazem parte do processo do galgar de desenvolvimento do ser humano ao longo dessas eras. E se a gente for olhar mais a fundo e analisar mais a fundo, a gente vai ver que a energia da raiva, o sentimento da raiva, foi o grande causador de muitos dos problemas que porventura acabaram criando efeitos colaterais catastróficos aí ao longo da história da humanidade, né? Ao longo dessas eras de desenvolvimento do ser humano. Isso falando apenas do campo físico, apenas do campo material. No campo material, a gente já sabe, né? Por mais inocente, vamos dizer assim, que nós possamos ser, a gente já sabe o grau, vamos dizer assim, de afetação que a energia da raiva pode causar, que o sentimento da raiva pode causar. Por quê? Ele traz uma série de efeitos colaterais negativos, né? Ele traz uma série de efeitos colaterais negativos. Geralmente a guerra leva à intolerância. A raiva leva à intolerância. A intolerância leva ao conflito, e o conflito vai levar em algum momento à guerra, né? Que a gente sabe que já tivemos duas aí. Hoje, tudo bem? Oi, André, boa noite. A gente sabe que já tivemos aí duas guerras
mundiais, inclusivemente falando, né? Especificamente falando, onde o ser humano chegou num ponto de não entendimento da visão do outro, de não aceitação da visão do outro. Tudo bem, G, também, na medida do possível, de não aceitação ao ponto de vista do outro, que levou aos fatores que acometeram então as 2 guerras mundiais que tivemos. É claro que assim, no quesito da guerra existem outros pontos a serem observados. Quando a gente fala de guerra, historicamente falando, a gente sabe que existe uma indústria que se alimenta da energia da guerra, né? Então existem indústrias que basicamente eles ganham dinheiro, eles ganham fama e poder e crescimento em cima da energia da guerra, em cima do que a guerra produz, em cima de tudo que a guerra oferece, eles acabam crescendo. Então existem entidades basicamente formadas dentro do nosso mundo, que elas arquitetam, planejam e incitam a conflitos e a guerras praticamente quase que o tempo inteiro, né? Esse tipo de movimento de incitação à guerra, inclusive tem um nome que se dá, que é, se eu não me engano, é insurreição. São os chamados movimentos de insurreição. Os movimentos de insurreição são aqueles movimentos que geralmente acontecem anteriormente a um processo de conflito que depois vai acabar gerando a guerra. Ah, Pierre, tá legal isso aí que você está falando, mas o que isso tem a ver com a gente? Então, se a gente parar para analisar, quando nós somos perturbados de alguma maneira, quando nós estamos perturbados energeticamente falando ou emocionalmente falando. Boa noite, Antônio. Nós estamos com o nosso campo sendo incitado a um conflito também. Então, ou seja, não diferente do que acontece no movimento do nosso mundo físico aqui, do nosso plano físico, que são os movimentos de insurreição à guerra. Como eu falei, que existem entidades, basicamente indústrias, que se alimentam dessa energia da guerra. No plano espiritual, existem também seres que eles se alimentam dessa energia conflituosa. E por conta disso, existe uma constante movimentação por parte desses seres para causar intriga, para causar inconveniências, para causar situações que porventura vão assolar você de alguma maneira, incitando a um movimento contrário ao que a pessoa está fazendo em sua direção. Com certeza, se você vai estar fazendo um movimento contrário, vocês vão bater de frente, você vai chocar. E aí é quando acontecem então os movimentos de insurreição, vamos dizer assim, na vida da gente. Só que assim, geralmente essas coisas acontecem de uma forma muito sutil, tá? Muito sutil. E é muito comum que nós não percebamos ao longo do nosso dia a dia que estamos sendo incitados a esse movimento, a essa movimentação, entenderam? É muito difícil as pessoas conseguirem perceber. Oi, Fábio, boa noite. É sua primeira vez aqui? Seja bem-vindo. Por quê? Geralmente esses movimentos que existem nos campos astrais, para poder você conseguir perceber, você precisa ter uma percepção extrasensorial um pouco mais estabilizada, um pouco mais aberta. Você precisa estar consciente da sua intuição. Então, ou seja, o primeiro ponto que a gente já tinha falado, inclusive em outras épocas, em outras lives, né, lá atrás, estar em contato com a sua intuição é algo extremamente necessário e importante. Você precisa estar atento aos campos energéticos que vão estar em volta de você. Por mais que nós possamos ter uma sensibilidade muito extrema, alguns seres humanos têm uma sensibilidade energética muito extrema e outros têm uma sensibilidade energética muito mais baixa,
É fato de que nós seres humanos somos eletromagnéticos, tá? Isso é um fato. E como somos seres eletromagnéticos, qualquer instabilidade eletromagnética que aconteça dentro do seu campo de energia, ela é perceptível no primeiro momento como alguma situação de mal-estar ou como alguma situação de risco, tá? Deixa eu explicar isso de uma forma melhor. Por exemplo, geralmente quando o ser humano ele passa por uma situação de medo ou quando ele passa por alguma situação de estresse emocional, o corpo vai apresentar alguns sinais particulares e peculiares para determinar que aquela situação ela é uma situação de risco, ela é uma situação nociva. Entre esses pontos existem vários, tá? E isso varia de pessoa para pessoa, de acordo com o organismo de cada um, né? Mas entre esses pontos pode existir, por exemplo, o calafrio, a pele, a pessoa sentir arrepio nos pelos do corpo, ela pode sentir um enjoo, né? Algumas pessoas sentem bastante enjoo, como se tivesse comido alguma coisa ruim, e por aí vai. Aí dependendo da sensibilidade de cada um, alguns têm sintomas mais latentes, enquanto outros têm sintomas menos latentes. Algumas pessoas que têm sintomas mais latentes, como é o meu caso, geralmente sentem um pouco de dores de cabeça, dependendo da situação e dependendo da influenciação energética que esteja acontecendo ali naquele momento, naquele ambiente. A pessoa sente fortes dores de cabeça, como se fossem pontadas de cabeça mesmo, como uma enxaqueca direcionada, vamos dizer assim. Sabe quando a pessoa tem problema de fígado e geralmente dá aquela dor de cabeça localizada em apenas um hemisfério da cabeça? No meu caso eu sinto dessa maneira, mas cada pessoa acaba tendo a sua peculiaridade, a sua forma de sentir, tá? Essa sensação que ela é transferida para o corpo físico é uma sensação que demonstra que algo não está correto, algo está errado, tá? Se nós estivermos falando de alguma perturbação, a tontura faz parte do sentimento de enjoo, né? A tontura faz parte. Algumas pessoas ficam muito tontas e tal, algumas chegam até a desmaiar. Oi Célia, boa noite. Então, algumas chegam a desmaiar, chegam a ter problemas de bastante desligamento mesmo. Eu já tive casos que eu conheci de pessoas que, dependendo da situação que fica no ambiente tão hostil, ela simplesmente apaga e cai, sabe? Já vi casos assim. Mas essa peculiaridade do corpo humano, isso vem lá de trás, tá? É uma coisa que está ainda no nosso códice genético, do DNA do ser humano. Oi Alice, oi Andréia. Faz parte do nosso DNA essa identificação de risco, porque como nós seres humanos hoje somos seres pensantes, somos seres muito mais evoluídos, vamos dizer assim, em um determinado sentido, mas no que diz respeito a interação com os outros seres do plano material. Oi Alice, boa noite. Somos animais, assim como outros animais do reino terreno. E o ser humano é um animal mamífero. Então, assim, por mais que nós tenhamos uma série de aptidões, né, uma série de habilidades e a capacidade de raciocínio, mais uma série de outras coisas que fazem parte do nosso cotidiano e também fazem parte do nosso organismo humano, vamos dizer assim, é inegável o fato de que somos animais e que somos mamíferos. Então, teremos alguns elos com os nossos amigos do reino animal. Entre eles, alguns desses elos são os chamados instintos, ok? Eu já andei falando sobre os instintos aqui na live,
né? Falei inclusive sobre os instintos primitivos, se eu não me engano, na última live eu até falei um pouco mais sobre isso. Vai ter uma hora que eu vou falar só sobre os instintos primitivos humanos. Mas os instintos que eu estou falando aqui não é os instintos primitivos humanos, mas os chamados instintos de sobrevivência, que é o instinto animal no homem, tá? Todo animal, mesmo o homem, ele possui o chamado instinto de sobrevivência, tá? O que isso significa? Isso significa que em todos os momentos, por mais pacífico que o ser humano possa ser, assim como muitos outros animais, por mais pacífico que ele possa ser, quando ameaçado, quando se sente então ameaçado ou refém de uma determinada situação, ele vai agir em efeito contrário, algumas vezes até violentamente ou abruptamente, para defender o seu ponto de vista, a sua integridade ou seu território, tá? Isso é de praxe do reino animal. Independentemente de nós sermos animais racionais, de termos uma série de, como eu falei, habilidades e qualificações diferenciadas dos outros animais existentes no reino terreno, somos animais. E como animais, todo animal possui esse instinto de sobrevivência, tá? Pierre, então entendi. Por exemplo, quando acontece algum tipo de perturbação como essa, isso ativa o nosso instinto de sobrevivência? Exatamente, tá? Exatamente. Por quê? O cérebro físico humano, ele é bem complexo, mas a forma como ele funciona para nós seres humanos é bem burra, vamos dizer assim. Porque nós temos dois hemisférios cerebrais com uma série de habilidades adormecidas, onde basicamente 80% do cérebro humano ele fica em muito mais tempo de desuso do que em uso, fazendo com que a gente tenha aí apenas uma porcentagem muito pequena de um hemisfério cerebral, onde está sendo usado com mais constância, e áreas isoladas do cérebro que estão sendo usadas para memórias de longa duração, memórias antigas, né? Assim como as memórias remanescentes, as memórias de curta duração e assim por diante. E outras áreas específicas do cérebro que são trabalhadas especificamente, individualmente também, de acordo com os estímulos emocionais que vamos receber. Levando em consideração de que isso tudo é muito pouco, faz com que muito do nosso cérebro humano acabe ficando em desuso por boa parte do tempo, tá? Então o cérebro não interpreta muito bem o fato de que uma ameaça ela pode ser uma ameaça física, como por exemplo um cachorro que está querendo te atacar, ou uma situação onde você está sendo assaltado, ou uma situação onde você está correndo um perigo dentro de um prédio, por exemplo, em chamas ou alguma coisa assim, de uma perturbação espiritual. O cérebro simplesmente ignora essa diferença. Não existe diferença para ele. Para o cérebro, tudo é visto como uma ação agressiva e nociva ante o seu ser. E aí as reações do cérebro que elas vão desencadear no corpo físico serão as mesmas. Ou seja, a relação de você sentir um estímulo de um medo, um estímulo de um pânico de estar num prédio em chamas, de estar num assalto ou de uma perturbação espiritual, eles podem ser muito parecidos por conta do cérebro não saber filtrar bem esse tipo de situação. Poxa, Pierre, mas aí fica difícil, né? Como é que eu vou saber, por exemplo, quando eu tiver alguma perturbação espiritual? Ora, é muito simples, né? Se você começar, por exemplo, a assistir televisão em casa sozinha e de repente começar a ter enjoo, começar a ter tontura, calafrio, assim, se você não tiver nenhum tipo de histórico de pressão alta ou infarto, claro que é algum tipo de perturbação espiritual que existe no ambiente. Se você não existe um histórico na sua família ou com você anterior de você ter pressão alta, você nunca sentiu nenhum tipo de sintomas parecidos com esses, que seriam para a pressão alta, quem tem pressão alta tem alguns sintomas parecidos.
né? Ou quem está sofrendo infarto, tem sintomas parecidos. Por que você iria sentir uns sintomas desses numa situação bem nada a ver, sabe? Boa noite, Ana. Vamos dizer que em vez de estar vendo televisão, mas eu estava vendo um filme de terror, tá, beleza. Então, em vez de estar vendo televisão, você está tomando banho, né? E aí, no meio do banho, você começa a ter essas sensações. Você começa a ter uma sensação esquisita. Algumas pessoas costumam dizer, muitos casos de relatos eu já ouvi, que acontecem durante o banho e durante o sono, o momento que a pessoa vai dormir. Porque parece que é quando o corpo fica mais vulnerável, porque a consciência ela entra em adormecimento completo, né? Então a pessoa fica mais vulnerável e ela se desliga. Então muitos casos que eu já ouvi falar, que me relataram já, eles acontecem dessas perturbações muito no banho e principalmente quando vão dormir, tá? Um dos principais pontos, principais fatores que foram apontados como sensação ruim é uma sensação, por exemplo, de estar sendo observado. Quando você sabe, por exemplo, que não tem ninguém em casa com você, é só você e mais ninguém, né? E aí fica aquela sensação de que parece que tem alguém te olhando. Isso vai gerar uma sensação de incômodo ou de constrangimento. Durante o sono também, algumas pessoas relatam a sensação de ter alguém ao pé da cama ou ao lado da cama observando, mas aí quando elas olham não vem ninguém, né? E assim por diante. Gente, como eu falei, a sensibilidade do corpo, ele não vai saber discernir a diferença entre uma perturbação espiritual e um cachorro querendo te atacar. Para o cérebro vai ser tudo a mesma coisa, tudo é perigo, tá? Quando você vai lavar o cabelo e você fecha o olho, você acha que vai ter um demônio na sua frente. Gisele, tem casos e casos, né? É que assim, a gente também tem que levar em consideração que além de perturbação espiritual, existe também as mentes muito férteis, né? E no seu caso, você também tem a mente muito fértil, né, Gisele? Então, tem alguns casos que é mais um medo mesmo, que você tem um medo que isso aconteça, mas não necessariamente você está sentindo que isso está acontecendo naquele momento, entendeu? A sensação, ela é diferente de um medo recluso, vamos dizer assim, sabe? Eu sei que acontece, mas existem diferenças. Por exemplo, é a mesma coisa de alguém que vai lavar o cabelo e aí na hora que ela tá lavando o cabelo lá, tá lavando o rosto, ela tem medo de se afogar no chuveiro, entendeu? Por quê? Porque ela tem medo de morrer afogada, isso é um fato. Então é um medo latente dela, é um medo que já existe no campo da pessoa. Taquicardia também. Alguns casos de taquicardia também já foram relatados, Alaide. O medo remanescente, né, ou o medo anterior que a pessoa tenha, ele é diferente de uma sensação que você não tem, entendeu? Que é um estímulo momentâneo. Por isso que eu falei, algumas vezes acontece em situações esporádicas. Você está andando na rua de boa e de repente começa aquela sensação que tem algo errado. O ser humano ele sai daquele estágio de mais relaxamento para um estágio de alerta. Você começa a ficar mais alerta, como se você estivesse realmente em um perigo real. É diferente de um medo que a gente tenha, por exemplo, de aranha. Vou dar um exemplo bem comum. A pessoa tem medo de aranha e aí ela vai tomar banho numa fazenda. E aí ela vai ficar com medo de fechar o olho e entrar embaixo do chuveiro, porque ela nunca foi naquele local e ela tem medo de aranha. Com certeza na cabeça dela, na hora que ela fechar o olho para entrar embaixo do chuveiro, vai vir uma aranha monstro, vai pular na cara dela, assim, igual aquele filme do Alien, sabe? Vai sufocar ela e vai comer a cara dela, porque aranhas fazem isso, sabe? Então assim, o medo ele não é racional. Então o medo ele te coloca em situações de teste
onde você não vai raciocinar direito. A sensação de perigo, não. Ela não é algo que necessariamente você tenha medo. Você fica em alerta. Algumas vezes as pessoas relatam que elas não têm sentimento algum, mas elas ficam num estágio de alerta, como se estivessem ansiosas, sabe? Como se estivessem em um grande estado de ansiedade. Boa noite, Rosana. A Viviane que eu diga, é verdade, você que eu diga, né, Vi? Tipo, o cara vai passar de moto, botar você na garupa e levar, porque é o medo de ser raptado, e assim por diante, entenderam, gente? Agora, essa sensação do estar em estado de alerta, não, isso é uma perceptividade do ser humano que demonstra que existe algo errado no seu campo, seja no físico, seja no campo etérico. Então, ou seja, se existe algum tipo de variação de ondas, algum tipo de variação dentro do seu campo eletromagnético, o seu cérebro vai perceber e ele vai jogar essa mensagem para você, tipo, olha, tem algo errado, fique em alerta. E aí você fica em alerta, mas às vezes você não sabe por quê. Porque algumas vezes a pessoa ela tem a sensibilidade, mas ela não tem a evidência, ela não sabe ver o que está acontecendo. Ou ela tem uma sensibilidade, mas ela não sabe lidar com essa sensibilidade, porque ela não tem mediunidade, e enfim, aí ela fica só com um incômodo. E algumas vezes corre para o quarto dos pais e vai dormir com os pais. Boa noite. Quando a pessoa tem medo do desconhecido. Então, o medo do desconhecido, eu acho que é a frase mais antiga e mais famosa. Boa noite, Paula. Mais famosa do ser humano, tá? Por quê? O ser humano diz que ele tem medo do desconhecido. Vocês já pararam para pensar que se isso fosse algo verdadeiro, ninguém pegava Uber? Olha, um exemplo bem esdrúxulo. Eu gosto de dar esses exemplos esdrúxulos. Já pararam para pensar? Se realmente o ser humano tivesse medo do desconhecido, ninguém pegava Uber, ninguém andava de táxi, ninguém ia num bairro que não conhece, mesmo que seja para ver um trabalho. Então, assim, não é o medo do desconhecido. Não é isso. O ser humano não tem medo do desconhecido. O ser humano tem medo de ficar em posição vulnerável. As pessoas que geralmente falam, eu tenho medo do desconhecido, na verdade são pessoas que elas têm uma necessidade de terem um controle muito grande em sua vida de tudo que acontece. Elas têm que estar no controle. E quando elas sentem que elas não estão no controle, elas não sabem o que está acontecendo. Então elas dizem que elas têm medo do desconhecido. Mas na verdade elas não têm medo do desconhecido. Elas têm medo de não estarem sob o controle das situações em todas as áreas de sua vida. Entendeu? Oi, Sil, tudo bem? Chegou agora? Agora, como nós podemos identificar, por exemplo, uma perturbação dessas dentro de um momento hostil? Tá? Vamos dizer que você tá lá, tá tudo bem, tá em casa, tá com a sua família, e aí de repente você discute com seus pais. Você discute com a sua esposa, você discute com o seu marido. E aí gera uma intriga, gera uma briga, e bate em porta, e bate boca, e vai e dorme com raiva, e vira um pro lado, outro pro outro, e fica sem se falar. E no final das contas, você não sabe ainda muito bem o que foi que aconteceu. Você não percebeu que aquela guerra que aconteceu foi gerada muitas vezes por um momento de insurreição, aonde você não conseguiu observar bem o que estava acontecendo e acabou então se deixando ser influenciada, tá? Poxa, Pedro, mas é muito difícil dentro de um momento de conflito. O que eu faço? Cale-se, fique quieto, por exemplo, é uma boa tática. Porque lembra aquela história de que quando um não quer, dois não brigam? Então, a pessoa vai ficar com raiva. Vamos dizer que você está ali lidando com uma outra pessoa, ela não percebeu essa influência, ela vai ficar com raiva, vai ficar brava.
né? E aí ela vai começar a querer cutucar o seu emocional para você revidar. Se você não revida, que material aquela pessoa tem para colocar em pauta uma briga, colocar em continuidade um conflito, quando esse conflito não tem material para acontecer? Entenderam? Ah, Pierre, mas é muito difícil, eu tenho sangue de barata, eu não consigo ficar quieto. Dorme, né? Sai, vai passear, vai tomar um café na esquina. Faça qualquer coisa que seja diferente do que você estava fazendo antes, para você sair daquela frequência. E aí, quando você sai daquela frequência, não tem como você ser afetado. E se você não tem como ser afetado, não vai gerar esse embate. Entenderam? É uma das táticas, acho que mais fáceis e mais diretas de conseguir colocar em prática aí, de conseguir fazer com que as coisas não entrem num atrito maior, tá? Mas eu reconheço que sim, que não é algo fácil de fazer, mas é uma das coisas mais fáceis, tá? Outra tática que você percebe, que você pode fazer, é você perceber a influenciação, né? E aí você percebendo essa influenciação, se você sabe que a pessoa com quem você está ali naquele momento acalorado é alguém que tem um pouco de discernimento, que tem um pouco de conhecimento, que tem um pouco de abertura, que ela vai ouvir o que você vai falar, exponha para ela: olha, isso está acontecendo, mas eu estou sentindo aqui que tem algo errado, né? Então a gente às vezes está discutindo aqui, está brigando, mas por uma influência. Então vamos parar, vamos pensar e vamos raciocinar com a mente fria. E aí, ou seja, você chama a pessoa para mente racional. Você tira do campo emocional, e uma vez que você tira a pessoa do campo emocional, fica mais fácil então ali de você lidar com ela e de ela conseguir também perceber o que às vezes dentro de um momento acalorado a pessoa não consegue perceber. Ah, Pierre, mas isso aí não é fácil também não. Eu falei que nenhuma das alternativas são fáceis. A outra de você pegar e sair, vou tomar um café, é a mais fácil, sabe? Mas também não significa que é fácil, né? E nenhuma das alternativas é fácil. A terceira alternativa é expulsar a perturbação do ambiente. Ah, Pierre, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho medo. Então, se você tem medo, você não consegue expulsar. Mas se você tem fé, você não tem medo. E se você tem fé, você consegue expulsar. Tudo o que você precisa é ter fé o suficiente para confiar de que os seres de luz, de que os seres superiores, de que os anjos, os arcanjos, Jesus, Buda, Maomé, enfim, aí não importa qual é a fé que você professa, vai te ajudar naquele momento de risco e vai retirar aquela perturbação do seu campo, do seu ambiente, porque ela não deveria estar ali, tá? Essa parte é engraçada, porque essa parte do expulsar me lembra algumas pessoas que eu conheci, como a mãe do meu filho, né? Meu primeiro casamento, e ela gostava de expulsar, sabe? Tudo para ela era demônio, tudo era os demônios, e aí ela gostava de expulsar. Só que a forma como ela expulsava era muito engraçado, porque assim, ela sentia uma perturbação no ambiente, do nada, e aí começava a expulsar. Só que ela expulsava brigando, como se estivesse brigando com uma outra pessoa de verdade ali do lado. Não que o espírito não seja de verdade, né? Mas não é visível. Então assim, ela começava a brigar e levantava o dedo e levantava a voz. E aí, ou seja, ela entrava numa frequência de fúria para poder expulsar energias de baixa vibração. Como você vai expulsar energias de baixa vibração abaixando a sua vibração mais ainda? Não tem como. Você precisa elevar a sua vibração e não abaixar a sua vibração. Se você abaixa a sua vibração
mais ainda, você é mais alvo ainda, é mais atacado ainda, é mais refém ainda. Então, ou seja, não é brigar com os espíritos. Você não devia estar aqui, seu chibungo, sai daqui, desaparece, vai pro seu buraco nos infernos. Não, gente, isso não funciona, tá? Isso vai fazer com que você fique mal, porque você vai usar palavras de baixo calão, de energias pesadas, vai adentrar ao campo energético daquela energia, daquelas influências, e vai sofrer efeitos reversos, sim. Então, se você quer expulsar, eleve os seus pensamentos, faça uma prece mental, por exemplo, se quiser, faça uma meditação. Ah, Pierre, eu gosto do OM, posso fazer o OM? Pode fazer o OM, pode fazer o 12, pode fazer o 13, pode fazer quanto você quiser, sabe? O importante é você elevar a sua vibração, manter o seu pensamento livre de sentimentos inadequados, porque nesse momento você não pode conspirar dos sentimentos, porque são seus sentimentos que estão sendo atacados naquele momento. É o seu sentimento que acaba sendo o ponto fraco para fazer com que você decaia energeticamente, e aí aquele amiguinho que está ali só esperando a brecha vai, pá, ele entra, entendeu? E depois que ele entra e monta nas suas costas, filho, não adianta você sacudir igual o touro raivoso, não, que ele vai ficar agarrado ali. Aí você vai precisar procurar um lugar para poder se tratar, para poder tirar essa influência, entenderam? O importante é você tentar manter a atenção, manter a sua vibração sempre num estado onde você consiga ter essa ideia de que, olha, estou sentindo esquisito, tem alguma coisa errada. E ali você já elevar a sua vibração para você não entrar em atritos. Os atritos são sempre os problemas. A partir do momento que existe o atrito, já virou problema. Entendeu? Então, se você não entrou em atrito, não tem problema. Ah, Pierre, mas a pessoa fica com raiva de mim. Problema dela, não é seu. A raiva está com ela, é dela. Ah, mas eu também fiquei com raiva dela. Então você faça por onde a sua raiva desaparecer. A pessoa não tem nada a ver com a sua raiva, assim como você não tem nada a ver com a raiva do outro. A raiva é sua, tá? Existem algumas parábolas, né, orientais, entre elas tem uma parábola chinesa. Tem uma parábola chinesa que diz que a raiva é como um presente, né? Se você oferta esse presente para alguém e a pessoa não o aceita, ela continua sendo de quem o ofertou. Então, ou seja, se você tem raiva de alguém, ou ficou com raiva de alguém, ou está com raiva de alguém, e essa pessoa está cagando para você, ela não está nem aí para sua raiva, a raiva continua sendo só sua, entendeu? E você passa aí a se envenenar com a sua própria raiva. Então, eliminem o sentimento de raiva da sua vida, eliminem as pessoas, os seus algozes, né, que são aquelas pessoas que você direciona sentimento de raiva porque você se sente ofendido de alguma forma, porque aquela pessoa ela é culpada de alguma maneira. Tira esse sentimento do seu coração, tira esse sentimento do seu eu e deixa as verdades divinas agirem. Porque se alguma pessoa ela é culpada ou inocente realmente por ter feito mal a outrem, assim como também ela é culpada ou inocente por méritos a outrem, não cabe a nós julgarmos. Nós não somos bons para julgarmos nem as nossas próprias coisas. A gente não consegue julgar nem se a gente conseguiu realmente gostar de um almoço na casa da sogra. Então, o que a gente vai fazer? Vai julgar a energia do outro, se o culpado ou inocente do outro. Isso aí deixa a cargo de Deus e das inteligências divinas. Esse trabalho é deles, né? Esse é um dos grandes problemas do ser humano. O ser humano, ele quer que Deus assuma o papel dele na vida da gente. O ser humano quer isso. O ser humano busca por isso. Inclusive busca por isso desenfreadamente em muitas doutrinas aí, em muitas realidades e
igrejas e enfim, em muitos locais. E só que assim, ao mesmo tempo que o ser humano busca por isso, é como se na hora que o negócio tivesse que acontecer, ele falasse assim: olha, Deus, eu sei que você é Deus, né, e você sabe de tudo, mas se você puder fazer assim, assim, assado, assim, 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 fica melhor para mim. Então, ou seja, você quer ensinar Deus a ser Deus, entendeu? Então, ou seja, o ser humano é muito presunçoso, ele é problemático demais. A gente não tem uma consciência tão elevada assim, mas se a gente conseguir, pelo menos um pouquinho que seja, melhorar a consciência de nós mesmos, com nós mesmos, né, com o nosso próprio eu, já vai mudar tudo à nossa volta. Por quê? Eu ouvi uma vez essa frase quando eu era moleque, né, e eu trago ela comigo até os dias de hoje, mesmo já estando velho e acabado, eu ainda acredito muito nessa frase e eu gosto muito dela, né? Que o seu maior inimigo é você mesmo, mas o seu maior aliado também, né? Então, ou seja, você pode ser o seu maior ajudante, como você pode ser o seu maior empecilho. Depende de como você vai querer fazer com que as coisas aconteçam. Qual dos dois você vai querer ser para si próprio? Amigo, né? Aliado ou inimigo? Palavras, as palavras são meio que irrelevantes, seu. Eu acredito muito mais na frequência do pensamento do que na frequência das palavras, né? Por isso que eu falei, aí varia de acordo com a fé que a pessoa professa, né? A pessoa acredita em Maomé, ela fala: Maomé, me ajude e tal, já que é budista, né? E faz lá o Nam-myoho Renge-kyo do budismo. Se a pessoa é messiânica, enfim, por aí vai, entendeu? As palavras, elas serão um pouco irrelevantes, porque elas serão meio que mecanismos para fazer com que haja a ligação entre a sua fé e o sentir-se protegido, tá? Mas mais importante do que as palavras que você vai usar é a fé que você vai estar colocando nelas. Eu acredito que a prece direcionada é a melhor forma, tá? O que é a prece direcionada? São aquelas orações que você faz como se você estivesse conversando com Deus, como se você estivesse abrindo seu coração e falando diretamente com Ele. Eu acho essas preces direcionadas muito mais efetivas do que aquela pessoa que senta às vezes no canto e vai rezar e tô sentindo, tá esquisito, vou rezar um Pai Nosso. É Pai Nosso que está no céu. Parece um locutor de futebol, ela não está prestando atenção em nada do que ela está falando. Então é muito mais coerente, acredito eu, não as palavras, mas o sentimento que você está colocando nelas. Funciona, Gisele. Se você mentalizar a sua frequência se elevando, funciona também. Mas para isso você já precisa ter um nível, um padrão aí consciencial mais elevado, já saber um pouco mais como manipular a frequência áurica e as energias dos seus chakras e assim por diante. Nem todo mundo consegue fazer esse tipo de mentalização. O sentimento, as emoções que elevam as nossas vibrações, certo? Ou diminuem a vibração, é os dois, André. Na verdade, o sentimento no ser humano, as emoções, eles são tanto vilão quanto aliado, né? Eles ajudam a elevar a vibração quando estão em equilíbrio, e eles bagunçam com a sua vibração e elas vão jogar sua energia lá para baixo, vão abaixar a sua vibração quando estão em desequilíbrio. Tá? Então o segredo não é você ter sentimentos ou você não ter sentimentos, é ter os sentimentos de forma equilibrada. Você tem que ter os sentimentos, porque seria impossível. Você imagina nós seres humanos vivermos hoje, nos dias de hoje, sem sentimentos, né? A gente ia se tornar o quê? Uns monstros da vida, sabe? Tipo, a pessoa ia olhar pra você e falar: bom dia. Pô, bom dia por quê? Não te conheço, não preciso dar bom dia pra você. Você continua o seu caminho, entendeu? Sem sentimento nenhum. Então, assim, até mal educado a gente ia ser.
É, eu acho que os sentimentos eles devem existir, mas a proporção do sentimento ela deve ser dosada, sabe? Um exemplo, a gente vê um exemplo, por exemplo, bem simples, aquela pessoa que perdeu o marido, ficou viúva, ele tá no velório, e aí o marido está sendo velado ali e ela está sentindo uma dor muito grande porque perdeu o marido, era o amor da vida dela. Ela começa a chorar e começa a gritar, fala, meu amor, quero ir junto. E aí faz todo aquele escarcéu e quase cai junto no túmulo, e enfim. E aquela pessoa que ela sente tudo isso, mas a forma dela de demonstrar é completamente diferente. Ela enxuga o rosto, joga uma flor no túmulo, e assim, ela vai viver o luto de uma forma mais equilibrada. E esse tipo de equilíbrio emocional que é o caso que eu tô falando. Entenderam? Esse é o ponto. Bom, basicamente, gente, era isso. Na próxima semana aí a gente vai falar sobre outro sentimento humano. Ainda não defini bem qual vai ser, mas eu acredito que, como a gente está falando hoje de raiva, eu vou falar na próxima semana aí sobre o amor, né? Os venusianos agora chegam, fazem coraçãozinho nos olhos assim, né? Eu sou péssimo para fazer essas coisas assim, né? Coraçãozinho assim, né? Assim, né, Gi? Tá certo? Amor, vamos falar sobre os sentimentos de amor, tá? Dentro desses sentimentos de amor eu vou englobar aí o amor humano, né? O amor terreno e o amor incondicional também, tá? Então é o amor de forma completa, não o amor condicional apenas do ser humano. Tá certo, né? Tá vendo? Tô aprendendo. Uma hora eu chego lá. Nem todos não, tá, Vê? Você já ficou muito coraçãozinho já. É porque os seus coraçãozinhos você gastou tudo muito cedo, entendeu? E aí agora você não tem mais, mas você gastou tudo de uma vez. Enfim. Bom, gente, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, que isso dê um pouco também de parâmetro para vocês começarem a perceber como que as influências acontecem, como que elas trabalham. Geralmente esse trabalho ele é minucioso e ele é feito de uma forma meio sorrateira mesmo. Se você não estiver atento, passa despercebido, e aí você vai, vamos dizer assim, vai gerar uma série de problemas. Sim, Viviane, a Viviane perguntou se a raiva pode trazer doenças. Sim, pode trazer doenças, muitas. Algumas doenças até muito, muito, muito graves, como câncer, principalmente de estômago e aparelho digestivo, de reto, de intestino, essas coisas, tá? Porque ela fica aglutinada nessa região aqui, tá? Úlceras nervosas e coisas do tipo. A doença pode ser trazida sim através da energia da raiva, tá? Porque, gente, a raiva vai fazer com que você faça com que seu corpo entre em completo desequilíbrio. E uma vez que o seu corpo entre em desequilíbrio, como eu falei, você abre brechas, você vai ser sugado energeticamente, vai ficar em déficit energético, você vai estar sendo sugado. E aí é uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra e no final acaba virando um problema muito maior por causa de uma situação bem simples. A Célia perguntou: e aquelas pessoas que são assim, não te conheço, não tô nem aí, é grossa ao responder, como que a gente faz para se desligar delas? Para se desligar delas é simples, é só você, tipo, ela vai para a esquerda, você vai para a direita, é simples se desligar da pessoa. Agora, o se desligar sem querer você dar o troco, é que talvez é um pouco mais complicado. Eu costumo dizer que, assim, lidar com pessoas assim, né, com pessoas que são verdadeiros jumentos em forma de gente, né, que andam por aí distribuindo coice e patada, a forma mais adequada é você dar capim para eles, né? Então, ou seja, se essas pessoas elas estão acostumadas a serem quadrúpedes, deixa elas pastando para lá,
e segue o seu caminho para cá, entendeu? É a única forma mais fácil que você vai ter de lidar com pessoas assim. Você não precisa entrar em atrito com ela, nem convencê-la da sua verdade. Assim como você não precisa bater de frente com a verdade dela. Deixa ela com a verdade dela e segue o seu rumo. É como Jesus dizia para os seus discípulos, né? Quem tiver ouvido de ouvir, ouvirá. Quem tiver olhos de ver, verá. Se você está com uma pessoa ali que você conhece e você fala, ela não escuta, você mostra, ela não vê, segue, filha. Não fica parado perdendo tempo não, porque não adianta, tá? Bom, gente, é isso. Eu acho que foi até bem rápido hoje, né? Mas não tinha também muito o que se falar sobre a energia da raiva. É bem autoexplicativo, vamos dizer assim. Eu espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos. Que fiquem ligados nas suas percepções extrasensoriais, nas suas intuições, né? Que vai ser sempre a bússola de orientação para tudo, tá? Sim, em algumas situações você é obrigado a conviver, trabalho, vizinho, família, enfim, né? Como conviver. Como eu falei, você não precisa bater de frente com a pessoa, nem convencê-la da verdade dela, mas ela também, você não precisa aceitar a verdade da pessoa. Se for, por exemplo, uma situação profissional, lide com aquela pessoa apenas de forma profissional, faça o seu e deixa ela fazer o dela. E assim por diante, né? Se for família, a mesma coisa e assim por diante. Oi, Tereza, chegou agora, já estamos acabando, tá? O conviver, gente, ele é uma, como devo dizer, uma arte, tá? Porque conviver não é algo fácil. Por quê? Conviver vem do viver com alguém, viver em conjunto. O ser humano, ele fazia isso muito bem lá atrás, na época das cavernas. Nós vivíamos em conjuntos, né? Nós éramos sociedade mesmo, um grupo. A partir do momento que a gente foi se urbanizando, que a gente foi se tornando pessoas mais instruídas, mais evoluídas, nós fomos nos tornando também mais autônomos. E o conviver se tornou um problema muito grande. Por quê? O ser humano, ele não convive mais como antes, ele não tem essa necessidade. Muitos são autônomos, eles vivem sozinhos, eles conseguem fazer muitas coisas sozinhos. Você não precisa mais de um grupo, onde tenha um guerreiro para defender a tribo, uma pessoa para fazer comida, outra pessoa para fazer nascer gente e tal. Você vai no hospital e você tira o seu neném da barriga, pronto, nasceu, né? Você vai no mercado, você compra comida. Então o conviver se tornou um problema porque o ser humano não convive mais, tá? Agora, eu acho que a melhor forma de você conseguir trabalhar a questão da convivência é pensando de uma forma bem simples. Por exemplo, o Joãozinho me irrita. Tá, beleza. Ele me irrita porque ele é gordo. Mas como eu irrito o Joãozinho? Entendeu? Todas as vezes que você pensar em algo que alguém faz para você e aquilo é visto de uma forma nociva, te irrita, te agride, te afeta, você rebate esse pensamento com: como eu faço isso com ele? Como eu faço isso com o outro? Né? Como eu afeto o outro também? Isso vai dar para você uma visão melhor também sobre si mesmo, fazendo assim com que você melhore essa questão de convivência. Como eu falei, nenhuma das alternativas que eu falei hoje aqui são fáceis, mas se a gente nunca fizer, nunca também vai sair do engodo ao qual a gente está. Então a gente precisa tentar, né? Fazer alguma coisa para tentar melhorar, para tentar mudar. Esse é o ponto. Sim, depois você pode assistir tudo. Verdade. Gente, eu espero então que tenha ficado claro aí para vocês, né? Para a semana agora eu vou estar abrindo novamente os atendimentos, né, via Skype para quem quiser, e vou estar marcando formação, né, principalmente para os
iniciantes, né? As pessoas que nunca fizeram formação e tal. Vamos falar aí sobre aura e chakras. A Viviane, eu devo estar combinando com ela por esses próximos dias aí, que nos últimos dias muita coisa aconteceu, eu fiquei muito enrolado, nem consegui falar com ela essa semana toda. Mas eu devo conversar com ela essa semana, ao longo dessa semana a gente ajeita tudo, deixa tudo arquitetado e aí a gente direciona para vocês tudo direitinho. Quando vai ser, como vai ser, quanto vai ser, e, enfim, quantas horas, material que vai ser usado, como a gente vai disponibilizar, todas essas informações vão ser passadas, tá bom? Gente, um abraço a todos mais uma vez, né? Espero que tenha dado um pouco de esclarecido aí e nos vemos então aí na próxima live, na próxima segunda-feira, com o tema amor, né? Com R bem puxado assim, que é para matar alguns do coração, né? Amor. Bom, brincadeiras à parte, gente, um abraço a todos, um bom começo de semana para todos nós e nos vemos na próxima live, então fiquem na luz, até a próxima.